eis que surge uma oportunidade que vai fazer com que as coisas se movimentem. Só que a espiritualidade está pedindo o seguinte, Áries: não comente sobre essa oportunidade com ninguém. Olá, arianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura semanal e atemporal. Esta semana, tiragem geral, certo? Vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês? Signo de Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Energia predominante para os próximos 7 dias. Espiritualidade, por gentileza. Áries. O mundo, finalização de um ciclo com méritos, Áries. Parabéns. Parabéns. Eu gosto muito da energia dessa carta aqui. Porque não é uma finalização de um ciclo qualquer, né? Aqui a gente fala de encerramento de um ciclo longo, né? Tá? A gente pode estar falando de trabalho, a gente pode estar falando de relacionamentos. Lembrando que relacionamentos a gente pode estar incluindo família, amizades, tá? Não necessariamente afetivo amoroso. Mas um ciclo longo aqui, de algo que foi muito difícil para vocês. Pode ter a ver com temperamento, comportamentos também? Pode ser. Vocês encerrando um ciclo de comportamentos, pensamentos, atitudes, né? Que estava trazendo prejuízo para a vida de vocês. Vocês tendo um entendimento maior a respeito disso, da necessidade de mudar, né? Algo do tipo, né? E vocês encerrando aqui um ciclo longo, tá? De dificuldades por conta desses comportamentos, dessas atitudes. Mas a gente pode estar falando, é o que eu disse, né? De relacionamentos ou trabalho, tá? Vamos entender melhor aqui. Mais uma energia aqui para Áries. Mais uma energia, Áries. Que bonitinho. Parabéns, Áries. A energia do sapinho traz uma energia de limpeza, tá? Eu vejo arianos aqui que ou passaram, ou estão passando por esse processo, ou vão passar nesses próximos 7 dias principalmente, tá? A energia do sapinho, ele traz uma energia de limpeza mental, emocional e espiritual. Para muitos casos aqui, Áries, teve muito choro, né? Mas dizem que o choro é a limpeza da alma, né, Áries? É bom chorar. É bom colocar para fora. Mas aqui eu não estou me conectando com Áries que simplesmente chora. Não é uma energia de vitimização aqui. Entende? Tem gente que só chora. Aí não. Aí não é uma coisa benéfica, né? Eu estou me conectando com arianos aqui que podem ter, sim, chorado muito. Mas isso promoveu uma grande limpeza dentro de vocês e vocês perceberam isso. Eu tô vendo aqui um grande despertar aqui, tá? Por isso que vocês vão finalizar algo na vida de vocês. Eu não sei o que que é, tá, gente? Adaptem, cada caso vai ser um caso. É uma leitura coletiva aqui, tá? Mas é algo que estava trazendo prejuízo para vocês. Tá? Pessoas, família, relacionamento afetivo amoroso, um trabalho, um comportamento. Ah, tá. Vocês aprenderam uma lição aqui. Vocês realmente passaram por uma grande
limpeza aqui. Aqui é um grande banho, tá? Um banho na alma aqui. Vocês se purificando aqui. Tá? É uma energia muito linda, Áries. Parabéns. A espiritualidade está muito feliz com vocês. Viu? Mas vamos ver o que mais eles têm aqui para dizer para vocês. O que mais, espiritualidade? O que mais vocês têm a dizer aqui para os arianos? Próximos 7 dias. Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos lá? 6 de espadas. Muito bom. Roda da fortuna. Que bacana, Áries. Rei de espadas. 4 de espadas. Ás de paus. É isso aí. O que mais? Áries. O despertar. Eu senti a energia do despertar e saiu aqui. Tem novos inícios aqui para vocês, Áries. Equilíbrio. Áries. Áries. Eu tô vendo esse grupo de arianos aqui vibrando numa energia muito racional, tá? Então, se eram arianos que se deixavam levar muito pelo emocional, sabe? Não pensava muito nas coisas, né? Deixava aquela famosa impulsividade característica do ariano, né? Tá? Tomar a frente. Eu vejo que vocês estão mais assim com o pé no freio, tá? Eu vejo vocês muito racionais aqui. Então, de repente, aqui eu posso estar me conectando com arianos que se deixavam realmente levar muito por essa impulsividade que eu falei, tá? E acabavam se decepcionando. Isso eu não tô falando só de relacionamento afetivo amoroso, tá? É o que eu falei, pode ser trabalho, pode ser amizades, confiando demais em qualquer pessoa, sabe? Sai falando muito pras pessoas, assim, eu mal conheci, eu já saio falando, contando toda a minha vida, confiando, entende? É uma certa carência, né? Uma pessoa que faz isso demonstra uma certa carência emocional. Mas eu sinto aqui arianos que estão trabalhando, vão vir a trabalhar isso, né? Para alguns isso já aconteceu, é o que eu digo, vocês adaptem à realidade de vocês, tá? Finalização de um ciclo, o que eu falei? Que pode ter a ver com comportamentos, pensamentos, atitudes, uma grande limpeza, uma mudança de ponto de vista, um despertar para algo. Vocês entenderam alguma coisa aqui. Eu tô me conectando com arianos muito inteligentes, tá? Porque a energia do rei de espadas, ele traz a energia de uma pessoa muito inteligente. Eu tô vendo vocês mais estratégicos, é o que eu falei, mais pé no chão, mais racional, tá? Tem uma oportunidade de trabalho vindo para vocês que vai trazer uma estabilidade financeira muito grande, tá? E vai tirar vocês de uma energia de estresse, preocupação, decepção, tá? Então, para alguns casos, vocês estão desempregados, né? Aí adaptem o que aconteceu, não tá entrando em detalhes aqui o que aconteceu no caso, tá? Mas eu sinto que a energia para essas pessoas que estão desempregadas, né? E lógico, não vai ressoar com todos, mas esse grupo aqui são pessoas que foram mandadas embora injustamente, né? Ou saíram de um emprego porque era um ambiente muito hostil, existia muita mentira, muita gente puxando tapete, enfim, existia muito estresse ali. Ou eu trabalhava demais e não tinha reconhecimento, ou eu trabalhava demais e recebia de menos.
Entende? Agora, tem outras pessoas que estão ainda empregadas, né? Mas estão vivenciando isso que eu falei para vocês agora. E é como se essa oportunidade que chega para vocês tirassem vocês dessa energia. Porque é algo que vai trazer muita alegria para vocês, muita animação para vocês. E estabilidade. Vocês vibrando na energia do rei de ouros, touro, virgem, capricórnio, tá? Energia de uma pessoa estável financeira, energia de empresários, de empreendedores, de investidores. Então, para alguns casos, eu vejo que vocês vão estar até mesmo desenvolvendo um negócio próprio aqui. Tá? Mas sendo carteira assinada, ou sendo um negócio próprio, sendo uma sociedade, eu vejo que o negócio vai fluir. Eu vejo prosperidade aqui para vocês. Eu vejo vocês estáveis financeiramente. Tá? É algo que não vai trazer um retorno financeiro assim, imediato, sabe, Áries, né? Para aqueles que são um pouquinho mais ansiosinhos, tá? Não vai trazer um retorno financeiro assim imediato. Vai ser algo meio que a longo prazo, mas vai valer a pena. É isso que a espiritualidade está falando. Tenha paciência, porque vai valer a pena. Você vai chegar aqui, mas para isso você tem que ter paciência. Paciência e dedicação. Tá? É uma oportunidade que vai trazer uma satisfação emocional muito grande, tá? Aqui tem uma energia muito grande de prosperidade, tá, Áries? De estabilidade financeira, ok? Algo que vai acontecer e vai tirar vocês de uma estagnação mesmo, financeira. Tá? Então é como se vocês realmente estivessem numa situação, supondo que vocês estão desempregados, para aquelas pessoas que estão desempregadas, nada acontece, eu mando o currículo para lá, para cá, ninguém me chama, nada acontece. Nada estava acontecendo, porque agora vai acontecer. Quando a roda da fortuna vem na mesa, movimentação a caminho, tá? Ou eu estou dentro de uma empresa, dentro de um contexto ali, e eu não consigo sair dessa situação. Eis que surge uma oportunidade que vai fazer com que as coisas se movimentem. Só que a espiritualidade está pedindo o seguinte, Áries, não comente sobre essa oportunidade com ninguém. Tá? Não comente com ninguém. Quando vocês estiverem tendo esse retorno financeiro, mesma coisa. Evitem exposição, tá? Áries, é normal a gente ficar empolgado, ficar animado, sabe? A gente querer mostrar para as pessoas as nossas conquistas e tudo mais. Não é errado fazer isso, né? Mas façam para aquelas pessoas que vocês realmente têm aquela certeza de que querem o bem de vocês. Ah, mas é meu amigo, é minha amiga. Existe inveja entre amigos também. Ah, mas é família, existe inveja dentro da família também. A gente tem que aprender a sair da caixinha, tá? E não ficar acreditando que só porque é do mesmo sangue, só porque é um amigo, uma amiga de muitos anos, que não inveja. Inveja sim. Aprendam a desfrutar, né, das conquistas de vocês com as pessoas que realmente valem a pena. Viva o momento. Não fique se preocupando em fazer selfie, em tirar foto, em mostrar para os outros, tá? Isso é ego. Aproveitem o momento, guardem o celular, curtam o momento com a família de vocês, né? Com os amigos verdadeiros de vocês.
É isso que a espiritualidade está dizendo. Vocês vão ver como vocês vão viver muito mais assim. A necessidade da gente ter que ficar expondo, né, as nossas conquistas para os outros indica uma falta de maturidade emocional, né? Ó, eu vejo algo muito equilibrado vindo para vocês, temperança, Sagitário, tá? Equilíbrio vindo na vida de vocês. Rainha de Espadas, tá vendo? É uma energia de racionalidade muito grande aqui. Ó, equilíbrio financeiro. Ó, estabilidade financeira. Áries, vocês vibrando a energia de vocês. Áries sendo Áries. Energia do imperador. Energia de uma pessoa empoderada, energia de uma pessoa que sabe o que quer, energia de uma pessoa focada, tá? Então, se eu era uma pessoa muito impulsiva, se eu era uma pessoa que me deslumbrava demais com qualquer coisa, agia sem pensar, colocava a emoção à frente da razão, isso mudou completamente. Teve uma mudança aqui. E grande. Não foi pequena, não. Tá? Ó. 10 de paus. Vocês sinalizam uma etapa da vida de vocês em que vocês carregaram muitas responsabilidades, muito peso nas costas, aturaram muita gente, muita coisa ruim, tá? Chega ao fim. É o 10 de paus. Morte, finalização. Aqui vocês finalizam mesmo. Nossa, tem muita carta de finalização. 10 de espadas. Áries, aqui é vocês finalizando mesmo, tá? 10 de paus, a morte, 10 de espadas é finalização para valer. Aqui, Áries, muitas pessoas não vão reconhecer vocês. Vocês vão estar completamente diferentes. Tá? Completamente diferentes. Aqui teve uma grande transformação. Esse grupo aqui, uma grande transformação. E fantástica. Vocês estão de parabéns. Eu tô sentindo uma energia muito boa, muito positiva. Muito linda aqui. Parabéns de verdade. Tá? No que se refere ao amor, eu vejo uma declaração de amor. Alguém vai se declarar para vocês. Eu vejo aqui alguém que vai ter uma proposta de amor aqui, tá? Pode ser vocês fazendo essa proposta para outra pessoa que vocês vão conhecer, pode ser, tá? Mas eu tô colocando como sendo do lado de lá em relação a vocês. Vocês só invertam, tá, gente? Se tiver invertido é completamente normal. Vocês invertam, tá? Se for o lado de lá, alguém vai fazer uma proposta de amor aqui pra vocês. É uma pessoa que vai se comprometer de verdade com vocês, tá? Cavaleiro de ouros, não é um cavaleiro de paus. Não é uma pessoa aventureira. É uma pessoa que vai, sabe, tipo, energia de pai de família, energia de mãe de família. O que é energia de pai de família, mãe de familiares? Não é só porque tem filhos, não. Ter filhos não significa que a pessoa vibre na energia de pai ou de mãe. Tem gente que tem filhos, mas ele não se compromete, ele não se posiciona como um pai, como uma mãe. Tá? Se não anda com os filhos, quem vê de longe diz que essa pessoa não tem filhos, não. Pelo comportamento dela. Né? Então, quando eu falo energia de pai e energia de mãe, é aquela pessoa que você bate o olho pelo comportamento dela, pelas atitudes que ela vai ter com você, você vai sentir que ela tem uma energia de pai, de mãe, uma energia de família, uma energia de comprometimento, de seriedade. É uma pessoa muito séria. É uma pessoa comprometida. É uma pessoa que vai transmitir confiança. É uma pessoa muito trabalhadora. Tá? Tem aquela energia que eu falei, energia de empresários, empreendedores, investidores. Entende? É uma pessoa muito respeitada. Aqui é uma pessoa que tem bastante maturidade. Lembrando que não é gênero, é só energia. Então pode ser uma mulher aqui também. Tá?
Essa pessoa vai fazer vocês saírem de uma estagnação no que se refere ao amor. Então, para alguns, vocês estão sozinhos há um tempo já, tá? Ou vocês estavam num relacionamento, ou ainda estão dentro de um relacionamento, em que vocês estão com a pessoa, mas vocês sentem que o relacionamento está estagnado, não evolui, tá? Eu tô junto de uma pessoa que não tá a fim de evoluir, eu tô junto de uma pessoa que, sabe, não sabe ouvir, não sabe ceder, né? É uma pessoa general, que só quer controlar, só quer dar as ordens, não tem humildade, exige de mim coisas que nem ela faz, né? Então é uma energia estagnada. Eu posso estar junto com alguém e me sentir estagnado. Estagnação não significa que porque eu estou sozinho, sozinha, né? E eu vejo que essa pessoa tira vocês dessa estagnação, porque vem embaixo da roda da fortuna que fala de movimentação, lembra? Aqui é algo destinado, tá? Essa pessoa vai entrar na vida de vocês, é algo destinado. Essa pessoa vai trazer uma certa tranquilidade para vocês. Trouxe a energia da temperança aqui. E o 4 de espadas fala do descanso do guerreiro. Vocês descansando o coraçãozinho aqui, ó, do lado, que sofreu demais. Essa pessoa vai permitir que vocês deixem o coraçãozinho um pouco de lado, descanse. Não vai ser aquele relacionamento que você vai ficar preocupado. Será que essa pessoa tá mentindo pra mim? Será que essa pessoa falou que ia na casa de fulano? Será que foi mesmo? Será que foi pra outro lugar? Né? Disse que ia no mercado, mas será que foi mesmo? Sabe assim? Não é uma pessoa que vai passar esse ar de desconfiança. É uma pessoa transparente, é uma pessoa que vai trazer equilíbrio, tranquilidade para vocês aqui. Tá? Touro, Virgem, Capricórnio, Sagitário, Libra, Gêmeos, Aquário, Rei e Rainha de Espadas, Libra, Gêmeos, Aquário, tá? Pode ser que vocês venham a lidar com alguém desses signos ou ter forte no mapa, um de vocês dois. Mas independente de signo, aqui é o casal do mesmo naipe. Ou seja, vocês vão ter muitas afinidades, muita coisa em comum. São duas pessoas extremamente inteligentes. São duas pessoas que são muito boas na comunicação. Mas também tem que tomar muito cuidado, tá? Porque essa energia do rei, da rainha de espadas, pode ser uma energia de uma pessoa que ela fala as coisas na lata. O que tiver que falar, vai falar, tá? Então, é uma energia que, assim, tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo, né? Para uma pessoa que não tem maturidade emocional, essa energia é péssima. Porque é aquele tipo de pessoa que fala as coisas sem pensar. E ofende, machuca, fere. Tá? Então, se for ver pelo lado sombra aqui, do rei e da rainha de espadas, são duas pessoas que, se não forem pessoas que têm um equilíbrio emocional, uma maturidade emocional, são pessoas que falam na lata, mas falam sem pensar. E aqui não é machucar pouco, não. Aqui é machucar pra valer, tá? São pessoas que acabam fazendo uso dessa qualidade, no caso, né, da comunicação, porque nem todos têm o dom da comunicação. São pessoas que são muito comunicativas aqui, né? Só que são pessoas que, se não tem isso muito equilibrado dentro dela, que eu falei, da questão emocional, da maturidade emocional, são pessoas que ofendem, machucam, ferem as pessoas, tá? Falam mal, fazem intrigas. Comunicação. Uso da comunicação de forma incorreta. Certo? Agora, se forem pessoas que têm uma maturidade emocional, têm um certo equilíbrio emocional, uma maturidade, né, maior, não é assim. Aí é uma coisa, é uma qualidade muito boa aqui. Tá? São pessoas que se comunicam muito bem com outras, né? São pessoas que podem trabalhar com a comunicação.
São pessoas que fazem uso da fala para ajudar outras pessoas, tá? Aqui tem energia de comunicação mesmo, tá? Então, ou essa pessoa ou vocês, pode ser que trabalhem com comunicação, tá? Tem uma energia de telemarketing, jornalismo, comunicação, pessoa que trabalha com comunicação, fala com outras pessoas, tá? Essa pessoa vai trazer um equilíbrio aqui, muito grande para vocês, uma estabilidade emocional muito grande aqui para vocês, tá? A energia do imperador. Pode ser que essa pessoa, ela vibre na energia do imperador, na energia de vocês, né? Energia de uma pessoa que sabe o que quer. É uma pessoa que geralmente tem cargos de liderança, de chefia, tá? É uma pessoa que impõe respeito, pode ser a figura de um pai, de mãe. Ela impõe, sabe? Ela se impõe. Lembrando que é só energia, tá? Pode ser uma mulher aqui. Tá bom? Áries, para alguns casos aqui, voltando aqui na questão de trabalho, para alguns casos vocês podem ser tão bem reconhecidos naquilo que vocês fazem que vocês podem ter destaque internacional, tá? Aqui, para alguns casos, pode haver uma mudança também, um deslocamento, mudança de cidade, de estado, de país, tá? No que se refere a relacionamento, é a mesma coisa. Pode ser alguém que vocês vão conhecer pela internet, alguém que mora numa outra cidade, estado ou país. Eu vejo um deslocamento aqui. E é algo que vocês vão fazer meio em silêncio. Se for relacionamento, pode ser que vocês... essa pessoa se mude para onde vocês moram, vocês se mudem para onde essa pessoa mora, tá? Mas é algo que vocês vão fazer no silêncio. Eu tô sentindo aqui. Ou essa pessoa, né, vai fazer no silêncio. Tá? Ok? Bom, então é isso. É isso que eu tenho para vocês, Áries. Gostei muito da leitura de vocês, estão de parabéns. Como eu disse, eu gosto muito dessa energia, né, do mundo que fala de finalização de um ciclo com méritos. E a espiritualidade também está muito feliz com vocês, tá? Eu fico feliz com essa energia, eu gosto da energia dessa carta porque ela traz uma energia de humildade. E eu acho que isso está tão em falta no ser humano hoje em dia, né? Que quando isso acontece, eu admiro muito. Então vocês estão de parabéns. Tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos. E a gente se vê na próxima leitura. Certo? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.